Muito bem, querido irmão, querida irmã, a gente está indo para a nossa terceira e última pregação, mas esse retiro, ele pode ser revisto, né, mastigado, ruminado, que muitas vezes, quando a gente escuta de novo, né, Ricardo, a gente vai assimilando outras coisas, então a gente vai partindo para essa última pregação, que talvez é o centro, né, do próprio tema, né, eu estou convosco. É até interessante, Ricardo, porque eu sempre falei assim, eu estarei convosco, né? E nessa palavra corrigida, a tradução correta é eu estou convosco todos os dias. Gente, não é uma promessa humana, promessa de Deus. Então vamos entrar nessa posse. Não basta conhecer a palavra, não basta conhecer a promessa. É importante entrar na posse da promessa e viver de acordo com essa promessa. Então a gente vai também cantar esse canto, que é um canto de consolação, um canto de fortalecimento, de restituição das nossas forças. Quantos de nós têm se sentido enfraquecido, minado na sua fé, desanimado, né? Outros não, mas certamente Deus quer nos colocar para cima, fortes, firmes e firmemente apegados, não em promessas humanas, mas na promessa de Deus que não falha. Amém? Amém. Então vamos lá. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Cante conosco. Eu te levantarei. É o Senhor falando. Eu te levantarei, filho amado. E filha também. Filha querida. É o Senhor falando. Eu te levantarei. Eu te levantarei, filho amado, filha querida, Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filha amada. Quem é que vem agora, Dudu? Padre Antônio José. Maravilha. Fique ligado e se concentre, não deixe que nada te distraia e vamos para a pregação. Querido irmão, minha irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração. É uma alegria podermos estar juntos nesse dia de retiro, no início do ano, um retiro preparado com um amor grande de irmão pela Renovação Carismática Católica do Vicariato Sul, pela comunidade Bom Pastor e pela comunidade da Turma do Pecado Lavado. Um tempo que nós desejamos viver junto com você, ouvindo a voz de Deus, recebendo algo do Senhor para os nossos corações, algo que no início desse ano novo nos dê paz, nos encha de esperança. Estamos todos precisando, e esperança é algo que vem de Deus e que nos leva para Deus. É dom que vem de Deus
e é uma força que nos impulsiona em direção a Ele. Precisamos renovar a nossa esperança, é o combustível da nossa alma. Então, juntos nesse dia, nós estamos ouvindo palavras de Deus que renovam a nossa esperança, ouvindo promessas do Senhor que renovam a nossa esperança. Quando uma pessoa nos faz uma promessa, quando é uma pessoa fidedigna, uma pessoa fiel, o nosso coração se enche de expectativa pelo cumprimento daquilo que está sendo prometido. Ora, quando essas promessas vêm da parte de Deus, mais ainda o nosso coração deve ter expectativa, deve ter a segura certeza de que o Senhor vai cumprir a sua palavra. Pois então, nesse dia, estamos nos alimentando de promessas de Deus para que a nossa alma, renovada por esperança, possa prosseguir, como nós oramos em cada liturgia da missa, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Senhor. Esperança não é um sonho, esperança não é um projeto que dependa das nossas possibilidades. Esperança é algo que Deus planta na nossa alma e que a gente vive. E quando a gente vive esperança, de algum modo a gente já toma posse daquilo que o Senhor tem para nós. Hoje, se alimente de esperança, viva a esperança que o Senhor semeou na sua alma. A esperança não decepciona, porque ela vem da parte do Senhor. Quero compartilhar com você uma das promessas de Jesus, talvez uma das promessas mais conhecidas do Senhor, uma das promessas que mais confortam o nosso coração, porque é uma promessa que traz cura para o sentimento de solidão. Todos nós sabemos o quanto solidão é algo que pode ferir a alma. Todos nós sabemos como a solidão gera em nós abatimento e uma sensação de que nós não vamos conseguir superar as dificuldades, porque afinal de contas, sozinhos e contando só com as nossas forças, não dá. Nossa solidão muitas vezes é a raiz de muitos outros males para nossa alma, mas Jesus tem remédio para a solidão. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, portanto, Ele é a cura de toda a solidão. Quero compartilhar com você o finalzinho do Evangelho de São Mateus, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. A promessa do Senhor está no versículo 20, mas essa promessa ela é dada, ela é feita num contexto, e é preciso que a gente compreenda todo esse contexto, porque é o contexto de uma promessa, mas é também o contexto de uma missão. É o contexto de uma esperança, mas também é o contexto de uma tarefa na qual o Senhor conta comigo e com você. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Vamos dar uma olhadinha juntos? A palavra de Deus diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Essa é a promessa do Senhor. Eis que estou convosco. Eis que estou com todos vocês. Eis que estou com cada um de vocês todos os dias, ou seja, cada dia. Até quando, Senhor? Até o fim. Até o fim.
é a promessa do Senhor. Promessa que Ele tem cumprido, meu irmão querido, minha irmã, fielmente, de dia para dia. Ele não se esquece dessa promessa nem um dia da nossa vida. Mas essa promessa acompanha uma missão. Quero dizer para você que essa missão também é sua. O Senhor conta com você. Você pode contar com Ele. Ele prometeu, eu estarei ao seu lado. Conte com Ele. Mas lembre, Ele também conta com você. Ele sabe do potencial que você tem. Ele sabe do bem que você pode fazer. E Ele, acreditando em você, contando com você, deseja encher a terra com a sua palavra e com o seu amor. Vamos rever esse texto, porque ele é cheio de detalhes que podem abrir os nossos olhos para tudo aquilo que o Senhor está fazendo hoje na nossa vida. Também nesses tempos difíceis nos quais nós estamos, também nesses tempos de pandemia, quarentena, tempos em que estamos sendo colocados à prova dia a dia, também nesses tempos a promessa de Jesus fica de pé. Meu querido irmão, minha irmã, a palavra de Jesus não volta atrás diante de nenhuma circunstância e diante de nenhum problema. Pelo contrário, são as circunstâncias que vão mudando, são as circunstâncias que vão cedendo diante da promessa do Senhor. Ela se mantém de pé. Eu não sei se pessoas outras fizeram a você promessas que nesse momento não estão se cumprindo. Pessoas disseram que iriam ajudar você nesse ponto ou naquele outro, mas nesse momento talvez elas próprias estejam precisando de ajuda. Eu não sei se você tem visto projetos seus desmoronando diante de tudo isso que tem acontecido. Parece que o mundo virou de cabeça para baixo e as nossas agendas e os nossos projetos não estão dando certo, ainda que diante das circunstâncias a ajuda de outros tenha falhado. Ainda que diante das circunstâncias alguém não tenha conseguido realizar as promessas que fez a você. Ainda que diante das circunstâncias os seus planos, a sua agenda, os seus sonhos estejam retrocedendo diante das circunstâncias, a promessa e a palavra de Jesus não volta atrás. Ele é poderoso para cumprir essa promessa, seja o que vier pela frente. Ele está com você cada dia, todo dia. Até quando? Até o fim. Até o fim da pandemia, até o fim da quarentena, até o fim do desemprego, até o fim dessa enfermidade e além de tudo isso, Ele está com você até o fim do mundo. Esse mundo que é marcado por dor, por choro, como diz o livro do Apocalipse, esse mundo no qual lágrimas correm nos nossos olhos, esse mundo no qual existe luto e existe motivo para angústia. Este mundo, um dia, ele terá fim. E terá fim todo choro, e terá fim toda dor, e terá fim todo luto. Mas a presença de Jesus permanecerá como a nossa herança para sempre. Nada nesse mundo pode roubar de nós Jesus. Nem a vida, nem a morte, nem as dores, nem as alegrias, nada. Nós somos dele e ele é nosso. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir até o fim. Você pode estar pensando, eu não sei quanto tempo mais eu vou aguentar. Você vai aguentar até o fim, porque Jesus vai com você. Eu não sei até quando eu vou dar conta. Você vai dar conta até o fim. Não porque você dá conta de tudo, a gente não dá, mas porque você tem Jesus ao seu lado. Ele é o seu grande recurso. Por causa dele, a gente vai conseguir ir até o fim. A gente não vai entregar os pontos antes da hora. A gente não vai desistir no meio do caminho. Ele prometeu, eu serei o seu Emanuel. Eu serei Deus com você até o fim. Por isso, a gente não se entrega ao desânimo. A gente não esmorece, porque a gente sabe que a gente conta com ele sem cessar cada dia. Vamos dar uma olhadinha para cada parte dessa leitura, porque ela vai nos ensinar muito a respeito dessa poderosa presença de Jesus
que é o grande recurso e é a grande riqueza da nossa vida. Vamos retomar a palavra de Deus. Veja, logo no versículo 16, São Mateus nos situa, dizendo que os 11 discípulos, ou seja, Judas já não estava mais entre eles, os 11 discípulos que encontraram o Senhor ressurreto, vivo, após a sua paixão, eles se dirigiram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Jesus continuava tendo planos e continuava contando com aqueles homens. Nós, poucas páginas antes, vimos o Senhor Jesus crucificado, o Senhor Jesus carregando sobre ele as dores da cruz e os nossos pecados, mas ainda no versículo 27 e versículo 28, São Mateus nos fala que o sepulcro foi fechado, mas na manhã da Páscoa a pedra tinha sido rolada, as mulheres encontraram o sepulcro sem Jesus lá dentro, elas ouviram apenas os anjos dizendo: não tenham medo, porque aquele que foi morto e crucificado, ele ressuscitou. Jesus estava vivo de novo, e Jesus volta aos discípulos para ajudá-los a se reconstruir e para ajudá-los a tomar de novo o lugar deles na grande missão que o Senhor tinha para eles. Jesus não desistiu daqueles homens. Jesus disse a eles: vão até a Galileia, ao monte tal, e lá eu vou me encontrar com vocês. Meu irmão querido, minha irmã, existem momentos na vida em que a gente se pergunta se o Senhor ainda tem planos para a gente, se Ele ainda conta com a gente, se a gente ainda tem lugar nos propósitos de Deus, seja porque muitas coisas deram errado, seja porque a gente viu pregado na cruz tudo aquilo que a gente sonhou, tudo aquilo que a gente imaginou. Há momentos em que a gente se pergunta se ainda vai conseguir acreditar, se ainda vai conseguir prosseguir. Eu quero dizer para você hoje que Jesus, assim como após a ressurreição voltou aos discípulos, porque ainda contava com eles, porque ainda tinha um lugar para eles nos seus planos. Nesse comecinho de 2021, Jesus agora escolheu vir ao seu encontro, porque Ele ainda tem um lugar para você nos planos dele. Ele ainda conta com você. Depois da cruz, é preciso aprender a recomeçar. Depois da dor, depois daquele momento em que a gente tem a impressão de que tudo que a gente sonhou morreu na cruz, a gente precisa voltar a acreditar que o nosso Deus é um Deus de recomeços e que depois da cruz os planos dele continuam de pé. 2020 foi para muitos de nós um ano de cruz. Alguns de nós viram pessoas amadas serem colhidas pelo Senhor depois do Covid. Alguns de nós viram as suas atividades terminarem por causa da crise financeira, social que nós estamos vivendo. Alguns de nós se sentiram muito limitados por não poderem sair de casa, não poderem fazer tudo aquilo que faziam antes. Muitos de nós tiveram que desfazer projetos, planos. Queria dizer para você que depois dessa cruz é hora de acreditar que o Senhor ainda tem um recomeço para nós. Nós fazemos parte dos planos de Deus. E os planos de Deus, quando eles passam pela cruz, eles são purificados, eles são amadurecidos, mas eles não são cancelados. Se algum plano seu foi cancelado em 2020, eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, os planos de Deus para você não foram cancelados. Se você teve que rever e refazer e quem sabe deixar para trás alguns projetos por causa de tudo isso que nos sucedeu, eu quero dizer para você que os planos de Deus passam pela cruz, são amadurecidos nela, são podados nela. Nós aprendemos a confiar nos planos do Senhor quando estamos na cruz, mas os planos do Senhor não morrem na cruz. Creia
ele ainda tem algo e você tem um lugar em tudo isso. Os apóstolos, aqueles que continuaram confiando na misericórdia do Senhor, foram a Galileia porque tinham um encontro marcado com Jesus num monte que Jesus tinha designado. Meu irmão querido, minha irmã, quando eu era mais jovem, havia uma canção que nós cantávamos nos nossos momentos de oração que diziam, uma canção que dizia: nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Jesus marcou um encontro com os seus discípulos. Cada vez que você toma a palavra do Senhor nas mãos, é um encontro marcado que Ele tem com você. Cada vez que você dobra os joelhos e se rende ao Senhor em oração, é um encontro marcado que Ele tem com você. Cada vez que você vai à igreja e participa da Eucaristia ou acompanha a Eucaristia pela internet, pela TV, é um encontro marcado que você tem com o Senhor. E um encontro marcado com Jesus Cristo é sempre um manancial de vida. Eu sei que nós temos vivido um tempo em que nós temos tido muitas notícias ruins e nós temos tido encontros diários marcados com más notícias, com situações que nos ferem, com problemas que retornam à nossa mente. Não esqueça de marcar um encontro com o Senhor. Ele está à sua disposição todo o tempo. Ele está à sua disposição. Olha que coisa gloriosa. O profeta Isaías diz: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Ele está perto. Basta que você o busque e a sua alma revive. Você tem um encontro marcado com Deus. Aproveite cada encontro. Aproveite cada momento. Ouça o que Ele diz. Acolha a palavra dEle. Quando os discípulos encontraram Jesus naquele monte, a Escritura diz, eles o adoraram. Quando você encontrar Jesus, adore-o. E se você encontrar Jesus numa provação no seu dia, adore a Jesus também no meio da provação. E se você encontrar Jesus enquanto você está carregando a sua cruz de cada dia, adore a Jesus debaixo do peso da cruz. E essa cruz não vai esmagar você. Adore a Jesus como os discípulos. Adorar é o gesto que faz com que a nossa alma se derrame diante do Senhor. E quando a gente se derrama diante dele, se rendendo a ele, reconhecendo que ele é fiel, reconhecendo que a vida pode nos tirar tudo, mas a vida não pode nos tirar a sua presença. Enquanto nós o adoramos, ele refaz a nossa alma. Enquanto você adora Jesus, ele imprime na sua alma as marcas dele. Veja no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo diz assim, se aproximando dos apóstolos. Ele está se aproximando de você hoje para segredar essas coisas ao seu coração, meu irmão. Ele se aproxima dos apóstolos, ele se aproxima de nós agora. E ele diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus ressuscitado, é Jesus vencedor da morte. É Jesus falando como o Rei dos Reis. Eu tenho toda a autoridade. Foi lançado fora o príncipe desse mundo e o Pai me deu toda a autoridade no céu e na terra. E como um rei poderoso, Jesus dá a nós uma ordem, um mandato, como se nós fôssemos, e o apóstolo Paulo diz que nós somos seus embaixadores. Jesus diz então, ide, pois, e ensinai a todas as nações, e batizai-os, e ensinai-os a observar tudo que vos prescrevi. Meu irmão querido, minha irmã, quando Jesus diz ide, Jesus está colocando a gente em movimento. Quando você confia em Jesus, quando você acolhe a sua missão de embaixador do Rei dos Reis, você entende que mesmo na limitação da pandemia, da quarentena, mesmo na limitação da idade, não importa, na limitação que você tem hoje, o Senhor Jesus está colocando sua alma em movimento. Ide, ide. Se você não pode ir com seus pés, vá com o seu coração. Ore, clame ao Senhor que abençoe aqueles que precisam conhecê-lo, que abençoe a sua igreja para que o evangelho chegue às nações. Vá.
Seu coração não pode ser um coração acomodado. Seu coração deve ser um coração missionário, como o coração de Jesus e o coração dos apóstolos. Mesmo em casa, mesmo sem poder sair, mesmo com qualquer limitação que a gente tenha um coração missionário, um coração que está indo, um coração que se importa para que esse mundo conheça o amor de Jesus. Ore, interceda, se interesse por aqueles que precisam do amor do Senhor, da palavra dele, suplique por eles, seja um missionário no seu coração. Ide, Jesus coloca a gente em movimento. Não seja uma pessoa apática, não seja uma pessoa interiormente acomodada, seja uma pessoa de coração ardente, seja uma pessoa cujo coração está sempre indo ao encontro daqueles que precisam da sua palavra, que pode ser pelo telefone, pela internet. Todo mundo está aprendendo a mexer nesse negócio. Mesmo que você não possa dar uma palavra, dê a sua oração, dê o clamor. E vou dizer até uma coisa, se você está enfermo, se você está passando por uma grande dor, ofereça. Seu coração é um coração que está a caminho, que está indo sempre. Senhor, eu estou passando por grande dor. Senhor, eu estou passando por grande prova. Eu te ofereço essa prova por aqueles que ainda não te conhecem, por aqueles que estão passando a mesma coisa que eu, mas que não conhecem o teu amor por eles. Senhor, eu te consagro, eu te entrego essa provação que eu estou vivendo, para que muitos possam ser alcançados pelo teu Espírito Santo. Não perca nada, nem o seu sofrimento, nem a sua cruz. Um apóstolo do Senhor não perde nada, nem os sofrimentos. Transforma tudo em oferta ao Senhor, e o Senhor transforma tudo em bênção. Jesus diz: ide e fazei discípulos. É uma outra tradução para esse parágrafo, para esse versículo 19. Ide e fazei discípulos. Quero partilhar com você uma coisa, meu irmão querido, minha irmã, nós somos cristãos, também durante a pandemia, não somos? Também durante a quarentena. Então, aquilo que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos, dos seus seguidores, ele espera em todo o tempo, também no tempo da tribulação, também no tempo difícil. O Senhor espera que nós façamos discípulos. Dizendo de outra maneira, o Senhor espera que a gente ajude as pessoas a acreditar. Quantas pessoas nesse nosso mundo não conseguem mais acreditar, precisam de ajuda. E talvez você possa ser essa ajuda. E vou dizer ainda uma outra coisa. Sabe de uma coisa? Nesses tempos em que a nossa fé também está sendo posta à prova, quanto mais a gente compartilha ela com outros, mais ela se fortalece. Talvez você já tenha passado por alguns dias de provação em que você percebeu: eu estou sendo colocado à prova, minha fé está enfraquecida, como é que eu vou fazer? Ai, meu Deus do céu, eu não posso perder a fé. Olha, quando o Papa Francisco esteve aqui no Rio, na Jornada Mundial da Juventude, ele celebrou a missa de encerramento com os jovens nas areias da praia de Copacabana. Alguns de nós talvez até estivessem lá. O Papa Francisco falou uma coisa muito importante para os jovens, que eu acredito é uma palavra profética para cada um de nós nesse tempo que a gente está vivendo. O Papa Francisco falou assim: jovens, tudo isso que vocês viveram com o Senhor nesses dias não pode ficar fechado, escondido no coração de vocês. Vocês têm que compartilhar isso com outros. E aí ele disse assim: a nossa fé é como uma chama. Quanto mais você compartilha, mais ela ilumina, mais forte ela fica. Assim como você divide a chama de uma vela com outras e ela se torna muito mais capaz de iluminar e essa chama se torna mais forte, assim também é a nossa fé. Quando você divide a sua fé com mais alguém, sua fé se fortalece. E sabe que é a pura verdade, irmãos? Quando a gente divide a nossa fé com outra pessoa, a gente sente algo palpitando dentro da gente. Você pode dividir a sua fé de maneiras tão simples, pelo WhatsApp, mandando uma palavra para alguém, telefonando para uma pessoa que precisa de um pouco do seu ouvido ou da sua presença.
Você pode compartilhar a sua fé de 1.000.000 de maneiras, mas acredite, qualquer uma dessas maneiras, quando você divide com o outro essa chama, ela se torna mais forte também dentro de você. Algumas pessoas podem pensar que o tempo da pandemia é um tempo em que nós estamos recuando. Não, em nome de Jesus Cristo não pode ser isso. Nunca como nesse momento o mundo precisou tanto de embaixadores de Jesus. A trombeta tem que soar, as pessoas têm que ouvir que o rei está perto. Para isso, precisamos ser homens e mulheres de coração que está indo, de coração missionário. Ide. Ou seja, irmãos, nunca como hoje nós precisamos tanto fazer o contrário do recuar. Nunca como hoje nós precisamos tanto avançar com o amor e a palavra de Jesus nos nossos lábios, nas nossas mãos, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas atitudes, para que esse mundo que está em tanta escuridão possa ver no Senhor um farol e encontrar um porto seguro. Não esqueça disso. Você está se sentindo fragilizado na fé? Você está sendo provado na fé? Não é hora de recuar. Dê um jeitinho de compartilhá-la. Veja, não é sua tarefa fazer o outro aceitar, mas é sua tarefa dividir, compartilhar. Compartilhe e eu garanto para você que você vai sentir no seu coração uma brasa um pouquinho mais acesa. É nesse contexto que Jesus diz: eu estarei com você até o fim. Jesus garante que enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver indo, enquanto você estiver cumprindo a sua missão, enquanto você estiver lutando para ser fiel, ele jamais vai faltar a você. Talvez você tenha uma missão que seja bastante exigente hoje. Talvez estar com a sua família nesses tempos de pandemia, de quarentena, seja algo bem exigente. Há momentos em que a gente se pergunta se a gente vai dar conta, se a missão não é grande demais. Será que a gente vai aguentar? Aguenta. Você não está sozinho. Aquele que te confiou uma missão é o mesmo que continua ao seu lado até o fim. Quando Deus nos confia uma missão, a gente pode ter certeza absoluta de que Ele vai estar ao nosso lado para que nós sejamos capazes de cumpri-la. Quando Jesus diz: eu estarei com vocês, Ele está dizendo duas coisas. Ele está dizendo que para sempre Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Esse é o jeito de Ele ser. Ele não sabe ser de outro jeito. Jesus não sabe ser ausente. Jesus nunca foi e nunca vai ser ausente da sua vida. Talvez você tenha tido na sua vida pessoas que tinham um lugar muito especial nela, mas que foram ausentes. Um pai ausente, uma esposa ou um marido ausente, um filho ausente. Mas você nunca vai ter um Senhor ausente, um Deus ausente. Jesus não sabe ser de outro jeito. Ele é sempre Deus com você, Deus ao seu lado, Deus dando forças para que você vá até o fim. Quando Jesus nos diz: eu estarei com vocês todo o tempo, cada dia até o fim, Ele está nos revelando que Ele é desse jeito. E Ele está nos dizendo: eu conto com vocês, vocês têm uma missão, vocês não são descartáveis para mim, eu conto com vocês todo o tempo. Ainda quando os meus planos passam pela cruz, eles amadurecem, eles não se perdem. Continuem confiando em mim, continuem caminhando comigo, adorem, louvem. Eu vou vencer toda hesitação do coração de vocês. E enquanto vocês forem instrumentos dóceis nas minhas mãos, vocês vão experimentar por primeiro a minha fidelidade e a minha grandeza. Quando você compartilha a sua fé com outros, você é o primeiro a ser iluminado, você é o primeiro a ser abençoado. O Senhor conta com você, Ele não desistiu. Meu irmão querido, minha irmã, que promessa gloriosa! E essa promessa é para hoje. Existem promessas do Senhor que são para o fim dos tempos. Existem promessas do Senhor que são para determinadas épocas da nossa vida, mas essa promessa é para cada dia. Eu estarei com vocês cada dia até o fim.
Abrace o cumprimento dessa promessa hoje. Jesus é fiel, Ele está aí onde você está. Seu lugar de agora é um lugar santo, porque Jesus está consagrando a promessa dele com fidelidade, estando aí ao seu lado agora. Adore a Ele, bendiga a Ele, sinta-se investido da missão que o Senhor deu a você. Ele nunca falhou e Ele não vai falhar. Ele te sustenta até o fim. Que o Senhor abençoe a sua vida com toda a graça e poder do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe meu irmão, minha irmã. Obrigado pela partilha, pela chance de nós estarmos juntos. Deus abençoe. Até logo. Queridos irmãos, nesse dia de retiro, nós também nos unimos em oração a tantos e tantos irmãos que estão sendo vitimados pela Covid no Brasil, no mundo. De modo especial, nos lembramos dos irmãos que estão sofrendo na cidade de Manaus e em várias cidades do norte do Brasil. Pedimos juntos ao Pai Celestial que, com a sua bondade, com a sua ternura de Pai, venha em socorro desses irmãos. Pai Santo, Pai querido, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, vem em socorro com o Teu Espírito Santo, trazendo fôlego de vida para cada uma dessas pessoas que só tem a Ti por elas, Senhor, que estão nos hospitais, nos CTIs, aqueles que os homens já fizeram o que era possível para tentar ajudar. Há pessoas que só podem contar com a Tua misericórdia. Vem em socorro delas, Pai. Vem em socorro daqueles que estão em tratamento nos hospitais, aqueles que estão em suas casas. Vem em socorro das famílias que estão sem notícias ou que estão com o coração apertado por causa dos seus doentes nos hospitais. Pai Santo, de modo especial, cobre com o Teu espírito de misericórdia a cidade de Manaus e todos aqueles que hoje no mundo inteiro mais precisam do Teu cuidado paterno, do Teu amor bondoso. Pai querido, em nome de Jesus, cessa essa pandemia, cessa esse tempo de prova, para que os homens encontrem de novo paz, equilíbrio no Senhor, para retomarem uma vida digna, uma vida abençoada. Pai Santo, oramos por todos, oramos por esse tempo, que venha a Tua misericórdia, que é a nossa única garantia, que é a nossa única possibilidade diante de tanta dor. Tudo te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Caminharei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Caminharei, não me cansarei, e seguirei, rumo ao Rei dos Reis. Ele é minha força, Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel, vou seguro em suas mãos. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto, Deus é bom e fiel. rendo a Ele o meu louvor e gratidão. Tchau, povo de Deus, caminhando, sem olhar para trás, porque Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Caminharei E não me cansarei, e seguirei rumo ao Rei dos Reis. mais uma vez. Caminharei, Caminharei, não me cansarei, e e seguirei, seguirei
Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel, Vou seguro em suas mãos. Deus é bom e fiel, Ele está sempre perto. Deus é bom e fiel. Rendo a Ele o meu louvor